Fala galera, boa tarde meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Horsch do Brasil. E hoje nós temos aqui um convidado para lá de especial, um produtor do agronegócio brasileiro, lá de Santa Bárbara do Sul, Rio Grande do Sul. Estamos falando aqui do Lorenzo Ros, um baita amigo da Horsch, influencer, redes sociais, famoso já aí nesse meio. Seja bem-vindo, Lorenzo. Obrigado, Diogo. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Para mim é uma honra estar participando desse podcast, para a gente poder trocar um pouco de ideia e de experiências aí. Conta um pouquinho para nós, o que te motivou na tua vida pessoal particular a abrir um canal, mídia social e atingir todo esse sucesso? Você hoje tem quase 370 mil seguidores, né? Tem muita gente que te escuta, que é influenciada pelas tuas ações. Sim. Diogo, cara, isso foi um negócio assim que surgiu bem do nada, assim, sabe? Nunca foi algo que eu prospectei, que eu quis. Tipo, pra te ser bem sincero, assim, eu comecei a postar mais e mostrar a minha cara fazem 6 anos, foi 2019. Mas eu desde o início do Instagram, assim, de 2012, 13, 14, ali que foi quando começou, de fato, a rede social Instagram, eu sempre gostei de postar, assim, o que eu postava? Eu postava foto da lavoura, da soja emergindo, do trator com a plantadeira, a coletadeira, das caminhonetes. Eu sempre gostei de postar essas fotos, assim, sabe? E naquela época não tinha influenciador. Os blogueiros eram os famosos de novela, enfim, coisa, né? E o que começou naquela época foi as páginas, né? O pessoal começou a criar a página e tal. E aí tinha uma página que começou logo no início, que eu mandava muita foto, era A Vida no Campo, que é uma página hoje com mais de 1 milhão de seguidores. E a outra de caminhonetes também é BFMS, que também tem, sei lá, quase 2 milhões de seguidores hoje. Uhum. E, cara, eu mandava foto para eles postavam na página e tal. Daí, lá de vez em quando vinha alguma coisa de seguidor pro meu perfil, mas eu nunca fui eu de postar muito, assim. Aí, em 2017... 16 ou 17, eu acabei conhecendo um rapaz que ele era humorista, o Badim Colono. Louco. Não sei se tu conhece ele. Conheço, já fui num show dele. Legal. Então, cara, um amigo em comum nosso lá de Não Me Toque, que fazia umas piadas e tal, daí conhecia ele, me apresentou ele, e a gente ficou amigo, assim, sabe? Na época eu tinha uma página, assim, que eu tava criando com uns amigos, assim, daí nós tínhamos uns produtos que nós fazíamos, uns bonés, uns negócios. Eu dei de presente pro Badim na época e ele gostou, assim, a gente fez uma amizade legal e tal. E aí, cara, no decorrer do tempo, assim, sempre em conversas com ele e tal, daí um dia ele me falou, cara, por que tu não começa a gravar ou me postar da tua rotina? Tipo, tu tem a faca e o queijo na mão, cara, tu é produtor, tu não vai precisar parar de fazer o que tu tá fazendo no teu trabalho para conseguir gravar e tal. E ele falou assim, tu fala bem, cara, e tal. Sempre falei para ele, cara, eu tenho muita vergonha, eu não gosto de aparecer, sou tímido e tal, isso e aquilo. Ele falou, homem, e um medo que eu tinha, assim, que muita gente que eu sei que tá querendo entrar nesse mundo, o pessoal tem medo das críticas, das piadas que o pessoal faz, o pessoal fica tirando onda e tal, né? E ele falou assim, cara, eu quando comecei, que ele é engenheiro mecânico, e ele trabalhava na Comil, empresa de ônibus. E ele simplesmente saiu da Comil para começar a contar piada. Cara, o pessoal zoou muito ele. Olha só, conhecendo a história do Badim aqui agora. Não sabia desse detalhe. E aí, enfim, ele começou assim, o pessoal criticava muito ele e tal. E aí ele me falou, cara, eu fui assim, e as pessoas, às vezes, que eu achei que iam me apoiar, ficavam dando risada. Aí hoje, agora que eu tô bem, daí esses que me zoavam agora querem ser meus amigos, entendeu? Enfim. E aí, cara,
com isso, eu pensei, cara, verdade. Eu falei, eu não devo nada pra ninguém e tal. E eu sempre fui uma pessoa assim que quando eu era mais novo, eu sempre ligava muito pra opinião dos outros, sabe? Tanto que em 2000, até pouco antes disso, em 2016, 17 ali, eu comecei a correr de carro. E aí o meu pai, ele tinha um Camaro, 2011, e o pai sempre gostou de carro assim, e a gente foi mexendo no carro. Botou supercharger, daí botou kit nitro e foi mexendo. Rapaz. Daí nós fomos um dia num quilômetro de arrancada. E aí eu fui nesse primeiro quilômetro de arrancada lá na cidade de Birubá, perto de nós lá. E aí eu fiquei em primeiro lugar na categoria. E aí, cara, tava muito faceiro, né? Aí eu cheguei em casa, assim, daí nós tiramos foto. Eu falei pro pai, pai, eu queria tanto postar uma foto, né? Com o troféu ali e tal, pela conquista, né? Só que, o pessoal vai falar que eu tô me achando. Porque, vou postar uma foto com o Camaro, tô me achando, tô me aparecendo, né? Conquista. Daí o pai na época falou assim, filho, aquela época eu tinha 18 anos mais ou menos. 18 para 19. E aí o pai falou, filho, tu deve alguma coisa pra alguém? Daí eu falei, não. Daí ele falou assim, e tu se vai postar, tu ia postar pra se aparecer? Eu falei, não. Ele falou, então, posta, filho. Porque se alguém vier falar alguma bobagem, é pessoa que tu não precisa ter do teu lado. Porque as pessoas que gostam de ti, elas sabem que tu não tá postando pra se aparecer. É por uma conquista tua. Cara, e daí aquilo lá foi um tapa na cara pra mim, assim, sabe? O pai me falou aquilo e eu falei, cara, o pai tem razão, velho. Eu não quero me aparecer. Entendeu? Se eu tivesse, sei lá, corrido uma maratona e tivesse ganhado, eu ia ficar feliz também, exemplo, né? Mas foi o esporte da época ali. Tu sabe, Lourenço, que eu penso exatamente dessa mesma forma. Várias pessoas às vezes conversam comigo e eu falo, cara, sempre vai ter mais gente querendo o teu bem, se alegrando contigo, do que aqueles que querem puxar teu tapete, sabe? Eu gosto de pensar assim. Senão a gente vai viver retraído, sabe? A gente vai viver num mundo paralelo, né? Com medo de se expor, sabe? E uma coisa que eu comecei a perceber agora, até nos dias de hoje, é que geralmente a crítica nunca vem de uma pessoa superior a nós, de uma pessoa bem-sucedida e tal. E eu comecei um dia me falaram isso, cara, as pessoas que nem hoje, tipo no Instagram lá, por exemplo, às vezes tem os haters que chamam, né? Sim. O pessoal já falou assim, daí falaram assim, cara, mas o pessoal esse que te critica, que às vezes te mandam umas bobagens lá, são pessoas bem-sucedidas? Pessoas que tu tem como referência? Eu falei, não. Tu olha assim, muitas vezes tu nem sabe quem é. É uns, com todo respeito, assim, uns pobres coitados, entendeu? Pessoas invejosas e tal. Pobres de alma. Entendeu? Pobres de alma, isso mesmo. E daí nessa época, né, desse evento do arrancadão com o Camaro lá, eu falei, cara, o pai tem razão, velho. Quem falar isso é pessoa que não, né? Enfim. Aí, cara, comecei a postar mais, assim, as coisas e tal. E daí lá em 2019 o Badinho falou, cara, ele falou, hoje eu ganho um valor X. Tudo com a internet. Com os meus shows e tal. E ele falou, cara, tenta, velho. Tu vai conseguir bastante coisa e tal. Tem um guri bom. Tem um guri carismático e tal. Ele falou. E aí ele falou, cara, e se não der certo, velho, tu pelo menos tentou. Eu falei, ele tem razão. Aí comecei devagarzinho. Botar a cara, fazer aquele videozinho selfie e tal. Morria de vergonha, cara. Falava tudo, ser tremendo. Enfim. E comecei. E aí, cara, foi indo, sabe? As páginas daí iam postando meus conteúdos e tal. E eu sempre, daí, desde aquela época, eu sempre gostei de tentar trazer um conteúdo um pouco mais técnico, assim. Não simplesmente mostrar assim, eu tô plantando, tô colhendo. Porque se eu só falar que eu tô plantando, só que eu tô colhendo, o que eu vou agregar na tua vida, Diogo? Se tu só olhar, o Lourenço tá plantando, o Lourenço tá colhendo. Tu só vai saber o que eu tô fazendo. Sim. Mas agregar na tua vida não vou em nada. Beleza. Aí eu pensei, cara, eu tenho que trazer algumas informações que vão, de fato, muitas vezes, trazer informação para as pessoas. Chamar atenção, né? Isso. Às vezes... E muitas vezes, eu vou trazer alguma informação
que o Diogo lá pode vir e me trazer alguma outra informação. E às vezes eu vou achar que eu vou estar ensinando, mas na verdade nós vamos começar a conversar e eu vou aprender muita coisa também. Construir algo... Isso. Comunidade, né? Isso. Pensamento Então, em comunidade. Eu sempre quis fazer isso, sabe? De fato, levar alguma informação que alguém fosse pelo menos aprender. E quem às vezes já sabe, pelo menos, tipo, pode mandar às vezes para alguém que talvez não sabe. Tu entende? E, cara, comecei. E aí foi, na verdade, assim que eu comecei a deslanchar um pouquinho mais, assim, foi ali em final de 21 para início de 2022. Que daí eu comecei a fazer... Início de 2022 foi o primeiro trabalho que eu fiz para uma empresa, que foi uma multinacional, a UPL, empresa que vende defensivos e tal. E aí fiz um trabalho para eles. E aí depois que eu publiquei, cara, acho que as outras empresas viram, assim, pessoas que trabalhavam nas empresas e devagarzinho começou a aparecer bastante coisa. E hoje, graças a Deus, assim, eu tenho grandes parcerias, assim, como a da Horsch, que estão comigo no caso, né? E consegui conquistar um público assim bem fiel, sabe? Tanto que eu noto hoje ali na plataforma do Instagram, que é o meu canal assim que eu mais posto e tal, sabe? Ali aparece tudo um relatório, né? Faixa etária, gênero e tal. Hoje o meu maior público são pessoas de 25 a 35 anos, que é 30 e poucos %. Aí 20 e poucos % é de 35 a 40 e poucos. Então o meu público é um público assim, entre aspas, mais uma jovem. faixa etária tipo assim mais alta. Mais alta que eu quero falar assim, pessoas que tipo assim, uma pessoa com 25 anos já pelo menos terminou uma faculdade. São pessoas que já estão trabalhando, não é criançado, tu entende? Entendi. São muitas vezes pessoas que elas vão ter às vezes um poder de decisão, uma tomada de decisão numa propriedade ou em algum negócio, tu entende? Claro que tem também muito estudante que me acompanha, mas o meu público, assim, eu noto que é um público assim que não é jovem, sabe? Uhum. E é mais homem. Já. Isso. E é mais homem também que me acompanha. E uma coisa assim que também eu acho que graças a isso assim também posso dizer que eu tenho sucesso hoje no que eu estou fazendo assim nas redes sociais, é que eu nunca assim, tipo, me vendi pelo dinheiro. O que eu quero te dizer com isso? Hoje, todas as empresas que eu tenho parceria, eu só divulgo depois que eu testar um produto e que eu confiar nele. Eu já, tipo assim, hoje eu estou divulgando a MySF da Horsch e tal, mas eu plantei meu milho, plantei minha soja com ela lá. Claro. Tu entende? Eu jamais ia sair falando bem dela se eu não tivesse plantado com ela. Talvez um amigo meu que eu confio falou bem, opa, eu vou acreditar nele, tu entende? Mas é porque ele testou. Faz sentido. Tu entende? Então, eu também. Eu jamais vou estar fazendo propaganda de algo que eu não esteja usando e também que eu não acredite. Porque muitas vezes alguém vai estar comprando a minha ideia. Claro. Tu entende? Então, vamos supor, Diogo, tu é meu seguidor. Eu vou lá e divulgo um produto X. E tu, se o Lorenzo divulgou, é porque é bom. O Lorenzo é um cara, tipo assim, rigoroso e tal, que gosta de coisa boa, enfim, né? Eu vou comprar porque é bom. Aí tu comprou e o produto não é bom. Tá, às vezes tu até, essa empresa e tal, mas tu vai ficar chateado com quem? Com o Lorenzo. Com o Lorenzo. Então, tipo assim, o meu nome, cara, é uma coisa que eu prezo muito, sabe? Meu pai sempre me ensinou isso. Que a nossa credibilidade, assim, a gente leva anos para construir, né? A gente ser respeitado e tal. E basta, às vezes, uma atitude pra gente sujar nosso nome. A perder, né? Então é uma coisa assim que eu tenho muito comigo, sabe? De fato só estar divulgando coisas que de fato eu uso, que eu acredito, que eu confio, sabe? Por exemplo, assim, eu consigo me dedicar e gravar, por exemplo, porque o que eu gravo? Eu gravo meu dia a dia. Meu dia a dia na fazenda. Então eu não preciso parar de trabalhar para estar gravando. Tipo assim, há um tempo atrás eu era piolho de cabine de coletadeira de trator. Mas, cara, eu não saía por nada de dentro de um trator, da coletadeira, sabe? Aí hoje, claro, eu comecei a sair um pouco mais. Sair um pouco mais que eu digo de dentro do trator, assim, sabe? Mas, claro, tô lá na propriedade. Porque aí eu consigo, obviamente, mostrar tudo que está acontecendo. Cara, vou lá, às vezes planto 1 hora, 2, dou uma fomeada, daí saio. O que eu mais faço hoje é colheita, né? Colheita 90%. Eu tô sempre dentro da coletadeira.
Mas muitas vezes eu saio também para estar mostrando também, filmando um pouco de fora e tal, porque senão eu não consigo mostrar de fato tudo, né? Mas essa questão de gerir o tempo também, por exemplo, assim, de estar nas feiras e tal com as empresas, cara, eu só vou se, tipo assim, se tá tranquilo lá na fazenda, por exemplo. Eu sei que eu tenho, por exemplo, assim, que nem nós ali, final de janeiro, início de fevereiro, eu tô colhendo milho. Tanto que teve a Show Rural Copavel lá em Cascavel, que é uma feira que eu sempre vou, esse ano eu não fui, porque o milho atrasou. Então, as empresas que eu tinha parceria, eu conversei, graças a Deus todo mundo entendeu, né? E não fui. Tá, daí expor direto, ainda deu certo, não estava colhendo soja, daí o cara vai. Aqui é uma época também tranquila, mas tem várias outras feiras, que nem teve ali Lucas e tal, que eu ainda não conheço as feiras. Porque eu não vou por causa da correria da fazenda. Né? Porque hoje, por mais que eu me dedique nas redes sociais e tal, não é o meu foco principal. O meu foco principal é a propriedade, onde hoje eu trabalho junto com a minha irmã e com a minha mãe. Elas fazem a parte mais de gestão financeira, as partes de burocracias, e eu faço a parte técnica e operacional da fazenda. Então a gente se complementa, obviamente, a gente trabalha junto. E é assim que mais ou menos eu faço, sabe? Eu tento obviamente, conseguir me dedicar para ambos, porque senão eu não vou fazer nada bem feito, tu entende? Entendo. Tocando assim nesse âmbito aí da fazenda, Lourenço, fala para nós um pouquinho como é que é a tua operação hoje lá, safra, planta soja, milho, já deu alguns spoilers aí no teu discurso, mas como é que tu faz tua operação? Consegue plantar 100% da safrinha? Hoje não é mais safrinha, né? Uma segunda safra. Faz cobertura, não faz? Explica, conta um pouquinho para nós. Tchê, então, a gente... Hoje, o que a gente faz? Nós voltamos a plantar milho fazem 3 anos. 3 anos que a gente voltou a plantar milho. O último ano que o pai tinha plantado milho foi na safra ali de 2004 para 2005 ou 2005 para 2006. Eu era criança ainda. Foi uma seca bem ferrada lá no Rio Grande. E o pai tinha 70% da área de verão de milho. E aí tomou um prejuízo lascado, sabe? E aí ele falou, só volto a plantar milho quando tiver pivô de irrigação. E aí o pai, enfim, ele era uma pessoa assim que ele segurava muito os investimentos porque ele era bem debilitado de saúde, assim, sabe? O meu pai teve leucemia, ele fez transplante de medula, aí ficou com sequela no pulmão, depois fez transplante pulmonar. E em função disso ele nunca conseguia plano de saúde. Aí como o SUS demorava sempre tudo e tal, né? Então era tudo sempre particular. Então ele gastava muito com a saúde dele, assim, sabe? E ele sempre tinha medo, ele sempre falava assim, que tinha medo de investir tanto em trator, coletadeira, pivô e tal, para deixar... Ele sempre falava assim, não quero deixar conta para os meus filhos pagar, porque nós era novo. E tanto que quando eu assumi a propriedade, que ele faleceu em 2018, depois de um tempo assim que eu comecei a investir mais em maquinário, mais em tecnologia e tal, sabe? Mas daí a gente colocou pivôs, né? Hoje a gente tem 44% da nossa área irrigada, da nossa área produtiva, e eu revezo, no caso, eu faço então 22% de milho, né, no ano. Aí é onde eu planto milho. Teve 2 anos que eu fiz safrinha. Esse ano eu acabei fazendo só de 3 pivôs, eu fiz um, no menor. Porque o milho acabou que demorou para secar e tal, e eu não queria colher ele com umidade alta, que eu tô sem secador na fazenda. E aí tu vai entregar nas cooperativas, é muito desconto. Aí eu acabei fazendo safrinha só num pivôzinho pequeno, de 30 hectares. E nos outros 2 pivôs eu plantei cobertura para fazer palha, para plantar trigo. Aí nos outros pivôs eu tinha soja. Então hoje, até agora nessa próxima safra, eu vou plantar uns híbridos de milho, que eu sei que produzem bem, mas até nem pensando em safrinha. Se der para fazer safrinha de soja, eu vou fazer. Senão, não. Quando eu tiver daí secador ali na fazenda, que é um investimento que a gente quer fazer num futuro breve, com certeza a gente vai colher o milho mais úmido para poder fazer safrinha. Aí na área que eu faço, então, milho, soja, safrinha, depois eu entro com trigo. Aí depois do trigo eu entro com a soja. Porque como o trigo eu planto ele
O milho eu planto ele final de agosto e início de setembro, para colher final de janeiro e início de fevereiro. Já saio plantando safrinha. Safrinha eu vou colher lá final de maio e iniciozinho de junho. O trigo eu vou plantar final de junho e início de julho para colher em novembro. E daí em novembro eu entro plantando soja para colher em março. Tá, é assim tudo ao tombo. Aí depois, a soja que eu colhi em março, de repente daí eu posso entrar com milho de novo em novembro. E daí, aonde eu não planto milho, daí eu planto soja. E daí a gente planta aveia lá também para ir fazendo rotação de cultura, entende? Para nunca ficar botando sempre as mesmas culturas na mesma área. Então é mais ou menos assim que a gente vai fazendo. A gente nunca na mesma área vai deixando a mesma coisa, sabe? Vai sempre rotacionando. E dessas culturas, né? Imagino que com a nossa Maestro CF tu deve ter tido a oportunidade de plantar soja, talvez milho também. Como é que foi tua experiência com o nosso produto? Cara, foi surpreendentemente positivo. Te confesso assim que a Maestro CF que eu tenho lá, ela é 18 linhas de verão. E eu plantava antes com 30 linhas de verão. Sendo uma plantadeira solteira de 10 linhas e outras duas num tandem, totalizando 20 linhas. Só que era... Não tem problema falar, era as 1111 da John Deere, série 1100. Claro. Então era 10 de 50. Cara, daí eram as caixinhas solteiras, né? Individual. Não era caixa central, caixa individual e tal. E fazia sempre também com inoculante na linha e tal. Cara, plantava minha área de boa, com as 30 linhas. Mas, e tanto que daí, quando começamos a falar de colocar a Horsch lá na fazenda e tal, eu falei, cara, o milho beleza, o milho eu sei que eu dou conta. Porque o milho eu plantava só com o meu tandem, com 20 linhas. 2 linhas, caixa central, com certeza vai plantar até mais que as 20 linhas. Vai até atender. Isso é uma coisa que qualquer produtor sabe que é óbvio. Mas daí eu pensei, cara, minha soja é uma área assim que eu plantava sempre com as 30 linhas. E às vezes apertava. Falei, cara, será que a 18 vai dar conta? Daí o que eu fiz? Tá, vamos plantar com a 18, com a Maia CF, e vou deixar pelo menos... Eu pensei, cara, vou deixar as outras de revisadinha e tal. Backup. Isso. Se eu ver que tá de boa, só preciso uma leve ajuda, eu boto só a pequena, e senão eu boto a grande, que daí tá louco. Daí vai ficar 38 linhas, né? Aham. Cara, eu plantei toda a minha soja só com as 18 linhas da MASF. E nós tava, enfim, eu ia plantando sempre atrás da colheita, né? Seja colheita de aveia ou colheita de trigo, ia plantando soja logo atrás. Ia colhendo, ia dessecando e ia plantando atrás. Fazendo as 3 operações, às vezes, no mesmo talhão. E às vezes, se não conseguia dessecar, enfim, aplicação com herbicida, plantava e fazia o famoso plante-aplique, no caso. Cara, e plantei toda a minha área de soja só com a MASF. E aí até conversando com a gurizada da fazenda lá, todo mundo se apavorou. Sim. Porque falaram, cara, nós plantava antes com 30 linhas. E agora plantamos com 18. Cara, um pouco mais da metade. Só que, claro, daí tu pega a MASF, caixa central de adubo, de semente. Ela, enfim, capacidade grande. Então o rendimento operacional dela é muito grande. A gente não parava para abastecer quase. E quando abastecia era puf, estava pronto. Tu entende? Não precisava ficar indo de caixinha em caixinha. O tempo, né? Então, cara, a gente ficou muito satisfeito. E agora, faz 10, 15 dias, o pessoal esteve montando a barra de inverno lá na fazenda, de 60 linhas. A plantadeira que eu plantava antes era 41 linhas e já fazia um bom serviço, né? E agora então a gente tem 60 linhas, são 20 linhas a mais, né? Uhum. Dá um pouco mais de 3 metros ali de trabalho a mais por passada. Então, né, eu plantei só uma coberturazinha de uns 40 hectares lá, mas, cara, até o Christian lá de Cruz Alta, o Raduns lá, ele me mandou aqui um rapaz lá na cidade de Tupanciretã. Eu não lembro agora quantos hectares que o cara plantou em 22 horas, mas tinha dado acho que mais de 100 hectares. Aí eu brinquei com ele, falei, cara, se eu plantar uma área sem adubo só com aveia, eu vou quebrar esse recorde. Eu mexi com ele, né? Mas enfim, a autonomia dela, cara, a gente tá muito contente e tal. Até porque hoje em dia, cara, acho que é uma dor de todo produtor. Tu encontrar uma mão de obra qualificada
Tá difícil. Tá difícil, tu entende? Então a gente vê de fato a necessidade de a gente estar investindo cada vez em máquinas maiores, de mais autonomia, de mais capacidade, para não estar dependendo tanto de pessoas. A gente sempre vai depender de pessoas. Eu não acho que a gente vai, num futuro, talvez num futuro bem longo, depender 100% de robô e tal. Para mim isso é uma coisa que ainda não me entra muito na cabeça, sabe? Mas eu acho assim que a gente vai, sim, óbvio, continuar dependendo de pessoas, mas quanto menos a gente puder depender, melhor. Sabe? Porque tá difícil. O pessoal quer ir pra cidade. É difícil. É uma dor de todos os produtores, cara. Com quem tu falar, acho que aqui na AgriShow que é produtor vai te falar que é difícil achar gente. Tipo assim, sempre gente querendo trabalhar, tu sempre vai achar. Mas sim, comprometida, que vai vestir a camisa e que vai querer... Que vai estar lá quando precisa, né? São poucos. Vai estar lá poucos. No domingão lá para plantar quando chove, não quando chove, mas sem achar ruim, né, de trabalhar fora de hora, final de semana, feriado. Porque o agro não tem isso de que nem, sei lá, vou te dar um exemplo, tu trabalha como dentista, tu vai ali, tu compra o teu horário, enfim, qualquer outra profissão assim que tu trabalha no escritório, cara, das 8 às 11h30, da 1h30 às 5h30, acabou. Cara, nós não tem hora, não tem final de semana. Tem que plantar. Seja dia, seja noite, seja feriado, tu entende? Só para entender uma coisa, Lourenço, você falou antes ali sobre jornada, né? Entre a Horsch, Maestro, né, CF, e o que tu estava acostumado antes a usar, tuas 30 linhas de verão. Tu estava se referindo ao mesmo período ou sim, de jornada no dia, e uma pergunta que me veio à mente é se a tua janela tu conseguiu cumprir, diminuiu ou como que ficou isso? Não, a jornada de trabalho, assim, cara, era a mesma. A mesma. A gente não tocava, assim, 24 horas com a Horsch, trocando turno e tal, pra dar conta de plantar com ela. Não. Cara, plantava, assim, do mesmo jeito que eu plantava com as 30 linhas, assim, tocando atrás da colheita e tal. Foi o jeito que eu plantei, eu não mudei exatamente nada. Uhum. E qual que é a tua janela hoje lá que tu usa? Quantos dias tu normalmente tá acostumado a... Cara, depende muito, porque que nem assim na soja, por exemplo, né? Pelo menos. Eu faço semente, então a gente dá uma escalonada boa. Para não, a gente brinca, para não embuchar lá na UBS, né? Na parte do beneficiamento. Porque como nosso silo, nossa unidade é pequena, eu não posso estar entregando várias cultivares ao mesmo tempo. Então, nós geralmente, assim, a gente começa a plantar nas áreas assim do cedo, que tem ou um pousio, ou uma veiazinha só cobertura, assim, para começar a plantio, a partir do dia 10 de outubro. 5, 10 de outubro, dependendo das previsões, assim, tá bom para chuva, não tá, entendeu? Então, mais ou menos nessa época. E, cara, assim... a gente acaba assim que se conseguisse plantar tudo, tá tudo 100% pronto até dia 10 de novembro, seria a melhor janela. 30 dias. Só que a gente não consegue, não pelo operacional, mas porque a gente tira o trigo ali depois tipo assim, a gente começa a colher trigo ali 8, 10 de novembro. Daí às vezes chove, atrasa, entendeu? Então, se a gente consegue até o dia 20 e bem pouquinhos de novembro, tá tudo pronto, para nós tá bom. Entendeu? Então, uns 45, 48, estourando 50 dias. Mas já aconteceu assim de nós terminar de plantar muitas vezes em janeiro, porque daí não chovia e tal, sabe? Daí a gente foi esperando chover. Mas a nossa janela é essa, assim, é de início de outubro até meados de novembro ali seria o ideal, sabe? Dá uma aulinha para nós aqui. O que é a condição ideal de plantio para ti? Cara, a condição... Vamos falar um português bem chulo, assim, para qualquer um entender. Uma condição ideal para tu iniciar um plantio, o solo tem que ter umidade. Tá? Se não tiver umidade, tu quiser plantar no seco, tem que ter pelo menos uma previsão boa de chuva. Claro. Tu entende? Então, não adianta tu plantar no seco, porque a semente de soja, de milho principalmente, cara, se tu plantar ela no seco ali e ficar alguns dias e não chover... ela não vai germinar e emergir depois, tu entende? Então tem que ter umidade, né? Uma condição ideal é umidade. Basicamente, umidade ou previsão de umidade. É aquela coisa que eu brinco assim, tu quer fazer uma planta produzir, tu tem que dar alimento para ela. Água, nutriente. É que nem tu quer fazer uma criança, um cachorro engordar.
tem que dar boia. Sem boia ele não vai engordar. Entende? Boa. Tu falou antes sobre as dificuldades de mão de obra. Esse é um problema, me parece comum para vários produtores, né? Alguns que eu conheço também costumam trazer esse assunto em cima da mesa. Que outras dificuldades hoje você enfrenta hoje lá na tua operação, Lourenço? Pode abrir para nós aqui, tuas maiores dores de cabeça, que te tira o sono hoje lá? Falta de chuva. Falta de chuva. Que são fatores que a gente, infelizmente, ainda não pode controlar, né? Sim. Mas é uma brincadeira, mas não deixa de ser verdade, né? Sim. A falta de chuva realmente é o que mais nos tira o sono. Porque assim, cara, mão de obra, às vezes, vamos supor, sai um funcionário que tu não gostaria que saísse. Cara, às vezes tu pode até demorar, mas tu vai achar outra pessoa. Às vezes pode ser pior nele em alguns sentidos, pode ser melhor que outros, assim. Mas as pessoas, assim, elas não são insubstituíveis, né? Mas é uma dificuldade que a gente tem também, de encontrar essa mão de obra qualificada. Hoje tem muita gente nova, assim, querendo entrar no meio e aprender. Só que muitas vezes, assim, a gente não pode também só botar gente querendo aprender lá, tu entende? A gente tem que botar gente que já sabe. Vou te dar um exemplo. Tô plantando. Só um exemplo. Não aconteceu. Tô plantando lá com a Maestro CF, cara, sei lá, estragou alguma coisa na plantadeira. Eu tô com um cara ali dentro que é um operador, que ele sabe mexer ali na VCS ali, baixar a plantadeira, ligar o piloto e plantar. Sabe quando tá terminando a semente para bacer, ele sabe fazer isso. Mas estragou qualquer coisa, ele não sabe. Daí às vezes se não tem ninguém na propriedade que sabe, o que é muito difícil, né? Tu tem que ligar para um técnico. Até o técnico se deslocar para lá, deu 3, 4, 5 horas, dependendo da distância. Entende? Então, por isso que eu falo que a gente tem que ter pessoas qualificadas na fazenda para tipo olhar ali, não, isso aqui tem que meter uma solda, tem que só trocar um parafuso, tem que, enfim, só ajeita isso aqui e toca o pau, entendeu? Então, é isso, sabe? Não adianta, cara. É uma dor assim de todos os produtores, isso da mão de obra, assim, sabe? Pô, tocando nesse assunto de mão de obra, Lourenço, existe um paradigma, né, que alguns produtores sempre colocam, é um obstáculo, na verdade, uma objeção. Vou trocar minha plantadeira para Horsch, meu operador não está acostumado, vai ser difícil, os caras não querem, os caras têm medo. Como foi essa tua experiência em trazer uma plantadeira diferente, né? Teus meninos lá contigo, foi difícil? Conta para nós um pouquinho da tua experiência. Diogo, cara, não foi difícil assim, sabe? Claro que todo mundo tem um pouco de medo, não é medo, assim, um pouco de receio às vezes do novo, é normal, né? Mas para nós foi bem tranquilo, assim, sabe, cara? Porque por mais, assim, tipo, antes as plantadeiras que eu usava, assim, elas só tinham um desligamento linha a linha, por exemplo. Não tinha taxa variável, nem de adubo, nem de semente e tal. Eu trabalhava com tandem, então ela não era autotransportável. Cara, pra gurizada da fazenda lá, principalmente o operador, o gerente, cara, todo mundo se apaixonou. Porque é um negócio, assim, uma tecnologia, cara, que... Cara, qualquer produtor que vê de perto quer também. Ponto. Tu pode ser fã da marca que for. No momento que tu vê a Horsch, assim, cara, tanto a primeira vez que eu vi, assim, falei, cara, que troço top, cara, sabe? Sem nem conhecer direito, só de tu olhar, assim, tu já vê que o negócio é top, sabe? E, cara, é muito, por mais que é cheio de tecnologia, é muito simples. Tu pega ali desde, calibrar o adubo, tem um aplicativo ali. Cara, tu vai ali, coloca quanto tu quer e tu vai ajeitando pelo fator de correção ali, a calibração, e tu ajusta. Barbado. Não precisa ali ficar, às vezes, riscando o chão ou plantadeira levantada, rodando pneu, né? Há tantas voltas para dar tantos metros e tal. Cara, facilitou a nossa vida. Acho que a palavra seria essa, sabe? Facilitou, não teve nenhuma dificuldade, assim. Que bom. Bom, baita feedback aí pra gente sobre isso aí. E ainda sobre esse assunto pessoas, Lourenço, como é que foi a tua experiência com capacitação, treinamento, próprio pós-venda, o funcionário
teve que te ajudar muito? Como que foi a tua experiência com o pós-venda do concessionário lá para essa máquina? Cara, para nós foi um negócio bem tranquilo, assim, sabe? Só tenho elogios, assim, todo mundo sempre disposto a ajudar, pedindo se tá tudo bem. Como também foi uma das primeiras máquinas, eu acho, ali da região, né, que de fato foi colocada assim, não somente para teste, ali, a planta 2,3D e tal, foi colocada para operar mesmo. O pessoal também se preocupou um pouco mais, né? Tanto que assim, cara, a gente sabia um pouco das regulagens das plantadeiras que eu usava. Tem que, sei lá, bota um calço, tira um calço, dá pressão, tira a pressão e tal. Então na Horsch, até às vezes dá aquela alinhadinha, a gurizada precisou estar ali com nós. Mas foi coisa de um dia, dois ali, sabe? Cara, hoje tá mais tranquilo. Tanto que agora os meninos ficaram lá nos ajudando a montar a barra, né? Porque a gente precisa de ajuda, é uma coisa nova que a gente não sabe, né? Tanto que até tu me comentou que foi a primeira, de fato, que foi trocada a barra, né? Então é uma coisa que é nova ainda, assim, mas, cara, até essa questão da troca da barra, assim, é um negócio que no momento que, assim, você pegar a experiência ali, cara, vai ser rápido, assim, sabe? Então a gente tá bem contente, assim, cara, com tudo, assim, não só a concessionária, mas com o pessoal da fábrica, assim, com toda a equipe, assim. Que bom. É gostoso de ouvir isso. Lourenço, tu destacou a regulagem de adubo, né, taxa variável, enfim, aplicação que você tem lá na tua operação. Quais outros benefícios tu sentiu assim com a tua plantadeira? Cara, primeiro ponto, a questão dela ser autotransportável, né? Antes, como eu lidava com tandem, às vezes, dependendo do talhão que eu fosse, eu tinha que desmanchar o tandem. Então, a gente fazia, mas é um negócio que ajuda muito. A questão também de taxa variável. É uma coisa assim que há alguns anos atrás eu não dava muita bola. Porque poucos produtores hoje fazem taxa variável, tanto de adubo quanto de semente. E eu comecei a fazer um trabalho bem legal lá de agricultura de precisão na fazenda com o pessoal da Análise lá, que é uma empresa da região. Sim. E a gente, enfim, começou a fazer os mapas, né, as coletas de solo, as análises e tal. E o pessoal começou a me mostrar. A gente começou até a fazer em calcário. Eu sempre usava taxa fixa de calcário. Vou botar 4 toneladas para ele. Eles começaram a me mostrar uns dados. Lorenzo, se tu fizer uma taxa fixa de 4 toneladas de calcário, eles me mostraram o dado. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Tu vai estar acertando 30% da tua lavoura e tu vai estar errando em 70%. Ou tu vai estar colocando de mais ou de menos. Tu entendeu? Só ia estar acertando 30%. Aí, cara, a gente começou a fazer isso também na questão do adubo. Eu ia plantar lá a soja, eu botava 200 kg por hectare de MAP, por exemplo. Uma adubação boa. Mas talvez tenha locais que meu solo é menos fértil e precisa 280, 300 kg. E tem locais que tá top que precisa 100 kg ali só para a taxa de exportação da cultura. Cara, então isso aí de fato nos ajudou muito, né, a melhorar toda a nossa estrutura de solo e também nos economizar um pouco de adubo, porque querendo ou não a gente começou a economizar também. Agora falando em semente, a taxa variável de semente a gente fez a mesma coisa. A gente fez o milho, o plantio com taxa variável, né, com base na fertilidade da área. Então, desligamento linha a linha também é uma coisa assim que eu até já trabalhava, mas isso eu falo que é fundamental, né? A quantidade de semente que a gente economiza, e hoje a semente também é muito cara, né? Eu vi um dado que o mais caro hoje de uma lavoura é fertilizante corretivo, né? Que de fato a maioria das pessoas fazem taxa fixa. Então a gente conseguindo fazer essa taxa variável é muito bom para nos ajudar. E também a questão da facilidade de tu controlar tudo ali, tu só importa o mapa para dentro ali e tal. Consegue também a questão da... Me fugiu o nome, acho que é Horsch Connect, que ela tem é uma telemetria que chama, né? Isso. Então eu consigo olhar no aplicativo, que nem eu comentei que o Christian me mandou lá da plantadeira do cliente. Cara, eu consigo acompanhar assim quantas horas a plantadeira trabalhou,
a quantos por hora, todo o trajeto, assim, sabe? Cara, isso às vezes até nos dá segurança, nós como produtor, de às vezes tu sair da propriedade e tu conseguir ainda estar acompanhando como tá sendo a operação lá na fazenda. Monitorar, né? Isso. Legal. E uma coisa que eu não comentei também, mas só para fechar, a autonomia, que eu acho que é o que muita gente também deve falar. A autonomia dela, cara, é um negócio que nos surpreendeu muito também. De não precisar ficar abastecendo, sabe, com toda hora e tal. Parando toda hora, né? O sentimento é que toda hora você está parando. Para abastecer. Muito bom. Lourenço, acho que estamos caminhando aqui para o final. Gostaria de fazer uma pergunta para ti mais aberta, cenário mercadológica, mercado internacional talvez, né? A gente hoje está vivendo aí uma relação um pouco turbulenta aí com esse embate entre Estados Unidos, China. E esse é um exemplo, pode ter outros similares. Como é que tu acha que o agronegócio brasileiro poderia se preparar melhor e aprender a tirar vantagens de momentos como esse? Que muita gente hoje está se colocando com medo dos resultados, né, dessa situação. Sim. E às vezes pode ser, algumas pessoas também colocam as oportunidades que podem surgir nesses momentos. Qual que é a tua opinião sobre isso, de maneira geral? Pode deixar uma mensagem também para as pessoas que te seguem, para os produtores que estão te ouvindo. Uhum. Cara, Diogo, isso é uma coisa assim que eu até procurei me informar um pouco, assim, mas eu vejo assim que o Trump lá nos Estados Unidos, cara, ele está sendo assim mais radical do que eu imaginava que ele poderia ser. Tu entende? E eu acho que talvez, obviamente, a China não comprou essa briga dele. O que eu acho assim que nós produtores aqui do Brasil a gente pode pensar em coisa boa? A questão de, por exemplo, assim, cara, se a China parar um pouco de comprar, porque o Trump começou a taxar e aumentar as taxas, cara, a China parar de comprar soja não vai parar. Vai ter que comprar de alguém. De repente começa a comprar direto do Brasil. Então, claro, assusta muita coisa porque mexe em dólar, mexe em bolsa, mexe em tudo, né? Porque hoje tudo gira em torno do dólar dos Estados Unidos, certo? Mas a gente tem que pensar também que isso acontecendo, também a gente pode ser que aconteçam coisas boas para nós, como a China começar a parar de comprar dos Estados Unidos e de repente a negociar diretamente com o Brasil e a gente ter mais oportunidade. Mas é uma coisa assim que é difícil até de opinar, sabe, cara? Tem que esperar para ver o que vai acontecer, mas a gente tem que ficar ligado para aproveitar essas oportunidades. Porque o mundo é feito de oportunidade, né? Então a gente tem que saber aproveitar cada oportunidade. Quando vier a pandemia, por exemplo, todo mundo se desesperou. Mas, cara, quem se reinventou e se recriou e aproveitou as oportunidades do momento... Se sobressaiu. Se sobressaiu. Agora a mesma coisa. Não adianta a gente se apavorar e se assustar e... Não, tem que enfrentar. Muito bem. Bom, Lourenço, tenho só agradecer aí pelo teu tempo, tua disposição aí em estar conosco aí no nosso podcast. Para quem está nos assistindo aí, senta o dedo no like lá. Lourenço, fica com Deus. Mais uma vez, obrigado. Valeu, Diogo. Obrigado a Horsch pelo convite. Obrigado a todo mundo que está assistindo aí. Que nem o Diogo falou, senta o dedo no like lá, deixa um comentário aí. Até uma coisa que eu brinco nos meus vídeos, o pessoal comentar da onde que estão nos assistindo, até pra gente ver os comentários depois, compartilha com algum amigo. E se tu ainda não me segue, vou estar convidando a me seguir lá nas redes sociais, @LorenzoRoss. Obrigado. Valeu.